Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é a dublagem da fita número 4 da série A Ciência Completa da Bhakti Yoga, um conjunto de aulas dadas por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, esta gravada em 24 de outubro de 1972, em Vrindavana, Índia. Pradyumna Prabhu lê do prefácio do Néctar da Devoção. O princípio básico da condição vital é que temos uma propensão geral de amar alguém. Ninguém pode viver sem amar alguém. Esta propensão está presente em todos os seres vivos. Mesmo um animal como o tigre tem esta propensão amorosa, pelo menos no estágio adormecido, e esta mesma propensão está certamente presente nos seres humanos. Resta saber, entretanto, onde devemos depositar o nosso amor para que todos possam ser felizes. No momento atual, a sociedade humana ensina a amar o país, ou a família, ou a si mesmo, mas não informa onde se deve depositar a propensão amorosa para que todos possam ser felizes. Esta coisa que está faltando é Krishna. E o Néctar da Devoção nos ensina a como estimular o nosso amor original por Krishna e como nos situarmos na posição onde poderemos desfrutar de nossa vida bem-aventurada. Na primeira fase, uma criança ama seus pais, depois a seus irmãos e irmãs, e à medida que vai crescendo, começa a amar a família, a sociedade, a comunidade, o país, a nação, ou mesmo toda a sociedade humana. Mas a propensão amorosa não é satisfeita, mesmo que se ame toda a sociedade humana. Essa propensão amorosa permanece imperfeitamente satisfeita até que conheçamos quem é o amado supremo. O nosso amor só pode ser plenamente satisfeito quando o depositamos em Krishna. Este tema é a essência de O Néctar da Devoção, que nos ensina a como amar Krishna nas 5 diferentes doçuras transcendentais. Srila Prabhupada inicia a explicação. Existe um bom exemplo relacionado com isso. Em um lago, um reservatório de água, se você joga uma pedra, isso se torna um círculo. O círculo aumenta, aumenta, aumenta. A menos que isso alcance a margem, o círculo aumenta. Similarmente, nossa propensão amorosa aumenta. No estágio inicial, uma criança, qualquer coisa que ela obtenha, ele põe na boca. Anna Brahman. Então, gradualmente, conforme a criança cresce, algumas vezes ele distribui para seus outros irmãos ou pais. O amor aumenta. Dessa maneira, autocentrado. Então, centrado na família. Então, centrado na comunidade. Centrado na sociedade. Centrado na nação. Centrado internacionalmente. Assim, este aumento da nossa propensão amorosa não será satisfeito, a menos que alcance a suprema personalidade de Deus. Isto é um movimento para a consciência de Krishna. Nós amamos. A propensão amorosa existe. Mesmo que nós não tenhamos família. Algumas vezes, nós mantemos animais de estimação, cães e gatos, para amar. Assim nós somos, por natureza, nós costumamos amar um outro alguém. Então, este outro alguém é Krishna. Na verdade, nós queremos amar Krishna. Mas sem informação de Krishna, sem consciência de Krishna, nossa propensão amorosa é limitada, dentro de um certo círculo. Por isso nós não estamos satisfeitos. Nityasiddha Krishna Bhakti, este assunto amoroso, propensão amorosa, existe eternamente para amar a Krishna. Assim como Dhruva Maharaja, quando ele encontrou a suprema personalidade de Deus, ele ficou plenamente satisfeito. Swamin Krithartosmi Varannayache. No campo do mundo material, nós amamos alguém para obter algo em retorno. Isso não é amor, amor puro. Amor puro é diferente. Amor puro, como isso é descrito pelo Sr. Chaitanya, no seu humor de Radharani por Krishna. Ashlishyava padaratam pinashtumam marmahatam karotuva. Isto é amor, de Radharani, que ou você me abraça, ou me esmaga sob seus pés, me negligencia, ou parte meu coração por não estar presente em nenhum momento, por toda a minha vida, vida após vida. Isso não interessa. Ainda assim, eu amo você incondicionalmente.
mat prananatastu saivanaparaha. Isto é amor de verdade. E este amor está existindo no coração de todo mundo. Nityasiddha Krishna Bhakti. Isto não está desperto. Assim, por este processo devocional, Adho Shraddha Tata Sadhu Sangha, este amor, Sadhakanamayam Prena Pradhurbhave Bhavet Kramaha, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 23, versos 14 e 15. Existem estágios, ou passos, um após o outro, se nós praticamos. Sadhu Sanghe, Sato Vrite, Shadbi Bhaktir Prasidhyati. Srila Rupa Goswami diz que o potente amor por Krishna pode ser restaurado de novo, invocado de novo, pelo método prescrito. Sadhu Sanghe Sato Vrite, Shadbi Bhaktir Prasidhyati, Utsahan Dairyat Nishayat. Quando você tem um pouco de gosto, de amor por Krishna, assim como nós estamos sentados aqui, nós temos um pouco de gosto por amar a Krishna. De outra maneira, por que nós perderíamos nosso tempo dessa maneira? Isso é chamado Shraddha. Assim, este Shraddha também é invocado pela associação com sadhu, devotos. Então, se nós ficamos um pouco entusiasmados, assim como vocês se tornaram, Utsaham, vocês têm deixado o seu país, tudo, e vocês estão indo a qualquer lugar, vindo comigo, não por qualquer lucro material, mas para aumentar sua consciência de Krishna. Isto é chamado Utsaham, entusiasmo. Todo o nosso movimento para a consciência de Krishna é dependente deste entusiasmo. Assim como eu fui para o seu país. Com a idade de 70 anos, ninguém sai de casa. Mas havia entusiasmo. Sim, eu devo ir. E porque eu fui, existe algo. Vocês obtiveram a informação. Similarmente, entusiasmo é o princípio básico. Adho. Utsahan, Dairyat. Pela paciência. Não que eu estou trabalhando tão duro para Krishna, mas eu não estou obtendo nenhum ímpeto. Não. Não seja impaciente. Krishna vai lhe dar a chance. Ele está sempre dando a chance, 24 horas, imperceptivelmente. Mas nós não podemos apreciar muito. Krishna vê. Tão logo nós sejamos capazes, de acordo com a nossa força, Ele dá responsabilidade. Mas nós devemos ser, fique tranquilo, quando nós obtemos o abrigo dos pés de lótus de Krishna completamente, sem qualquer reserva, Krishna fica satisfeito. Talvez isso tome algum tempo. Isto é chamado Nishayat. Certeza, segurança. Utsahan, Dairyat, Nishayat, Tatat Karma Pravartanat. Você tem que executar os deveres rotineiros prescritos. Tatat Karma Pravartanat. Você não pode ir de encontro aos princípios do serviço devocional. Com paciência, você deve executar. Tatat Pravartanat Satovrite. Satovrite significa que os relacionamentos devem ser muito honestos, sem duplicidade, muito franco, direto. Satovrite, Sadhu Sanghe, e na associação dos devotos. Sadbhi Bhakti Pranasya, Prasidhyati. Dessa maneira, nossa propensão de amor por Krishna aumentará. Similarmente, existem outros 6 métodos. Prajalpa Niyamagraha, Atyahara Prayasascha, Prajalpo Niyamagraha, Janasangascha, Laulim Janasangascha, Shadbi Bhakti Pranashyati. Néctar da Instrução, verso 2. Atyahara, comer ou coletar mais do que o necessário. Isto é Atyahara. Ahara significa comer e coletar. Aharaha. Assim, nós não devemos coletar mais do que nós precisamos. Krishna dará, está nos dando. Assim como nós estamos gastando tanto dinheiro em todos os nossos centros. Assim Krishna está nos provendo todas as necessidades. De outra maneira, como nós estamos mantendo? Assim, mas nós não devemos ficar ansiosos, saindo por aí, atrás de coletar mais do que o que nós precisamos. Isto é Atyahara. Similarmente, nós não devemos comer mais do que o que nós precisamos para manter o corpo e a alma juntos. Atyahara Prayasa. Nós não devemos nos empenhar por nada que requeira muita ansiedade. Isto é chamado Prayasa. Atyahara Prayasa. Automaticamente, pela graça de Krishna, qualquer coisa que venha, isso está bom. Atyahara Prayasa Cha Prajalpaha.
falar desnecessariamente, disparate. Assim como as pessoas gastam o tempo delas falando 3 horas sobre alguma situação política. Você vê? Eles têm tempo suficiente para discutir o jornal, mas quando nós os convidamos para virem a nossas palestras, eles não encontram tempo. Assim, nós não devemos desperdiçar o nosso tempo, um momento sequer. O tempo é muito valioso. No seu país eles dizem, tempo é dinheiro. Assim, ou você ganha dinheiro, isto é, arta, ou paramarta. Dinheiro é necessário no mundo material, e no mundo espiritual, paramarta, patrimônio espiritual. De uma maneira ou outra, mesmo aqueles que são materialistas, eles não desperdiçam o tempo deles. Assim, nós que estamos atrás de realização espiritual, como nós podemos desperdiçar o nosso tempo? O tempo é muito valioso. Assim, nós não devemos desperdiçar o tempo. Prajalpo Niyamagraha, Janasangascha, e associação com pessoas ordinárias, que não são devotos. Janasangas, pessoas em geral. Eles não têm gosto por Krishna. E cobiça, laulyam. Essas coisas são impedimentos para o avanço em consciência de Krishna. Shadbi Bhakti, Niyamagraha. Niyamagraha significa simplesmente ocupado em seguir as regras, mas sem realmente entender qual é o significado de tal seguir. Não cegamente. Uma pessoa deve seguir os princípios regulativos com firme convicção e entendimento. Niyamagraha e Niyamagraha. A agraha significa ansioso por aceitar, e agraha, não aceitação. De ambas as maneiras, Niyamagraha, não aceitação dos princípios regulativos, isto é falho. E muito agraha, falso agraha, sem conhecimento do significado disso, isso também é falho. Assim, Niyamagraha, Atyahara Prayasascha, Prajalpo Niyamagraha, Laulyanjana Sangascha, Shadbi Bhakti Pranashyati. Assim nós devemos ser muito cuidadosos. Se nós somos, porque nosso único negócio é Yato Bhakti Radokshaje, aumentar nossa propensão amorosa por Krishna, Adhokshaja, aquele que está além do alcance dos nossos sentidos. O outro nome de Krishna é Adhokshaja, além do alcance dos sentidos, Anubhava. Nós podemos perceber a existência de Krishna, mas isso não é possível pelos nossos sentidos. Nós podemos tocar, nós podemos ver, nós podemos cheirar. Isso nós faremos à medida que nós aumentamos, que nós purificamos nossos sentidos. Sevomuke Hijuado, não imediatamente. Assim como o Sanatana Goswami, ele estava falando com sua deidade. Assim, conforme nós fazemos avanço na consciência espiritual, Krishna falará conosco diretamente. A deidade falará com você. Existem tantos exemplos. Em Vrindavana havia Gopala, Sakshi Gopala. Agora ele foi para Orissa. Ele falava com seus devotos. E ele foi com seu devoto. Assim, Krishna está nos dando a chance de tocá-lo, de vê-lo, de cheirá-lo, de saboreá-lo. De tantas maneiras. Isto é chamado Archana Marga. E gradualmente, quando nós avançamos, isso será diretamente, assim como nós estamos falando diretamente. Isso será possível. Assim seja paciente, por seguir os princípios regulativos. Sadhu Marga Anugamanam, Ado Gurvashrayam. No começo, a pessoa tem que aceitar o mestre espiritual fidedigno. Sadharma Prichat. Então, indagar do mestre espiritual. Athato Brahma Jigyasa. Jivasya Tattva Jigyasa. Desta maneira, Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Pariprashna. Desta maneira, nós devemos fazer avanço e gradualmente nosso amor dormente por Krishna será plenamente manifesto. Desta maneira. Continue. Pradyumna Prabhu continua a leitura do prefácio do Néctar da Devoção. E o Néctar da Devoção nos ensina a como estimular o nosso amor original por Krishna e como nos situarmos na posição onde poderemos desfrutar de nossa vida bem-aventurada. Na primeira fase, uma criança ama seus pais, depois seus irmãos e irmãs.
Este tema é a essência de O Néctar da Devoção, que nos ensina a como amar Krishna nas 5 diferentes doçuras transcendentais. Srila Prabhupada então interrompe. Sim, o assunto do Bhakti-rasamrita Sindhu, o princípio básico, como amar a Krishna nas 5 raças primárias, Shantarasa, Sakyarasa, Dasyarasa, Shantadasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Continue. Pradyumna então continua a leitura. Nossa propensão amorosa expande-se, assim como se expande uma vibração de luz ou ar. Mas não sabemos onde ela termina. O Néctar da Devoção ensina-nos a ciência de amar a cada uma das entidades vivas perfeitamente, através do fácil método de amar a Krishna. Não temos conseguido trazer paz e harmonia para a sociedade humana, nem mesmo através de várias tentativas gigantescas, como as Nações Unidas. Isto porque não conhecemos o método correto. O método é muito simples, mas temos que compreendê-lo com sangue frio. O Néctar da Devoção ensina a todos os homens a como executar o método simples e natural de amar a Krishna, a suprema personalidade de Deus. Se aprendermos a como amar a Krishna, então será muito fácil amarmos imediata e simultaneamente a todos os seres vivos. Srila Prabhupada reinicia a explicação. Sim, isto. Todo mundo na sociedade humana está tentando estabelecer amor na sociedade. Mas isso está falhando. A razão é que nós estamos perdendo o ponto central. Assim como de um ponto você pode fazer um círculo. Como está chamado? Pradyumna responde a Prabhupada, compasso. Srila Prabhupada continua então. Compasso, sim, aquele compasso. Você coloca a parte apontada no centro, você pode fazer um círculo. Assim, se eu não tomo o ponto central, eu faço meu próprio ponto. Então meu círculo vai sobrepassar o seu círculo. Vai haver um choque. Mas se o centro é o mesmo, eu posso desenhar um círculo. Você pode desenhar um outro círculo. Nenhum desses círculos vão se sobreporem. Assim, se nós aceitamos Krishna como centro, Nirbhande Krishna Sambandhe, se nós relacionamos nossas atividades, atividades sociais, atividades filantrópicas, atividades políticas, atividades religiosas, qualquer atividade, se você faz de Krishna o centro, então o meu círculo, seu círculo, um outro círculo, eles não vão se sobrepor. Mas isso dará diferentes luzes, Krishna sendo o centro. Esse é o ponto que nós estávamos discutindo nesta manhã do Srimad Bhagavatam. Atha Pumbir Dvijashrestha Varnashrama Vibhagashaha. Todo mundo está tentando fazer seu próprio círculo. Político, social, humanitário, filosófico, científico. Tudo bem, mas Bhagavata diz que faça seu círculo perfeito do ponto de Krishna. Não perca o ponto. Swanushti tasya dharmasya santsidir haritoshanam. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 13. Qualquer coisa que você faça, se você tenta satisfazer a Krishna, então o seu círculo é perfeito. Krishna deve ser o centro. Rupa Goswami diz, Nirbandhe Krishna Sambandhe, Krishna Sambandhe. Você pode lidar com política, então a política será perfeita. Krishna Sambandhe. Você pode fazer um círculo de conhecimento científico. Então, isto será perfeito. Tornando Krishna o centro, seja político, sociológico, filosófico, religioso, o que quer que seja, isto será perfeito. Yukta Vairagya Muchate, Anasaktasya Vishayam Yatarham Upayunjate. Assim como nós estamos usando este microfone, isto é material, avanço científico. Algumas vezes eles criticam que vocês não são materialistas. Por que vocês estão usando os aparelhos modernos? Por que você está voando de avião? Assim, praticamente, nossa visão é que tudo é de Krishna e tudo deve ser utilizado para o serviço a Krishna. Isto é, esta é a nossa filosofia. Realmente é isso. Este microfone é manufaturado pela energia de Krishna. Bhumirapo nalovayu kamanu buddhirevacha prakriti bina meashtadha. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 4. Assim, esta porção de metal,
ou a porção de borracha, ou qualquer porção deste microfone é feito dos 5 elementos, terra, água, fogo, ar. Assim Krishna diz. Eles são minhas energias separadas. Então, muito embora energias separadas, nós estamos encaixando com o serviço a Krishna. Nós não vemos que essa matéria é separada de Krishna. Realmente ela não é. Quando nós vemos a matéria como separada de Krishna, isto é materialismo. Quando nós vemos que a matéria é energia de Krishna, isto é não materialismo. Isto é espiritualismo. Assim, este é o nosso intelecto, como utilizar tudo com Krishna. Nirbhande Krishna Sambhande Yukta Vairagya Muchate Anasaktasya Vishayam. Se nós utilizamos a mesma matéria para a nossa gratificação dos sentidos, Vishaya, então isto é material, a mesma flor. Se eu coleto isso para a minha gratificação dos sentidos, esta flor é material, a mesma flor. Quando eu pego para oferecer aos pés de lótus de Krishna, isto é espiritual. Então, como a coisa material é transformada em espiritual? Pela consciência. Por isso a nossa propaganda é despertar a consciência de Krishna. Nityasrita Krishna Bhakti. Esta é a nossa propaganda. Então logo nós elevamos a consciência para a plataforma de Krishna, então nós nos tornamos espiritualizados. Nirbhande Krishna Sambhande Yukta Vairagya Muchate. Nirbhande Krishna Sambhande Yukta Vairagya Muchate. Assim como Ramanandaraya, ele era governador de Madras, mas ele era um dos devotos mais confidenciais do Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya e Ramanandaraya estavam falando juntos, e Shri Ramanandaraya estava se sentindo um pouco tímido, porque ele não pertencia à comunidade brahmana. Ele era governador, chefe de família. Assim ele pensou que Chaitanya Mahaprabhu estava fazendo perguntas e ele estava respondendo. Isso significava que ele estava aceitando uma posição superior. Assim ele se sentiu um pouco tímido. E quando ele estava sentindo tal timidez, Chaitanya Mahaprabhu o encorajou. Kiba Vipra, Kiba Shudra, Nyasi Kenenaya, Yei Krishna Tattva Sei Guru Raya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8, verso 128. O encorajando. Chaitanya Mahaprabhu ensinou ao mundo inteiro como uma pessoa pode tornar-se exaltada simplesmente por aprender a ciência de Krishna. Krishna Tattvaveta. Tattva significa ciência. Não interessa se ele é um sannyasi, ou um grihasta, ou um shudra, ou um brahmana, isso não interessa. Essas são todas designações do corpo. Espiritualmente, nós somos todos um. Pandita Samadarshina. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 18. Assim, se nós estamos na plataforma espiritual significa entender a ciência de Krishna, o Espírito Supremo. Então, se nós somos familiarizados com a ciência de Krishna, então qualquer pessoa que esteja em tal posição iluminada, ele é um mestre espiritual perfeito. Não interessa o que ele seja. Assim como Haridas Thakura. Ele nasceu numa família maometana. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, eles foram rejeitados da comunidade brahmana. E eles aceitaram nomes muçulmanos, Sakara Malika, Dhabirakas. Mas esta é a pregação de Chaitanya Mahaprabhu, que ele coletou todas estas personalidades exaltadas. Eles eram associados de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Mas a universalidade do movimento de Chaitanya Mahaprabhu é tal que qualquer pessoa que venha para a consciência de Krishna, e qualquer pessoa pode aceitar ou ser elevada ao posto exaltado de Goswami, Namacharya, assim como Haridas Thakura foi feito Namacharya. E Sanatana Goswami, Rupa Goswami, muito embora eles tivessem sido rejeitados da comunidade brahmana, eles eram exaltados Goswamis, 6 Goswamis, Shri Rupa, Sanatana, Bhattaragunata, Eichai Gosai, Yaratara Muidasa. Assim, toda a nossa Vaishnava, comunidade Gaudiya Vaishnava, somos servos de todos esses Goswamis. Assim, não interessa. Krishna também confirma. Manhi Bharata, Vyapashritya, Yepishu Papadyonayaha. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32. Não interessa se a pessoa é nascida numa família inferior. Isso não interessa.
Shwadopi Sadhya Savanaya Kalpate. Mesmo os comedores de cachorro. No começo, nós não sabíamos quem eram os comedores de cachorro. Agora, quando nós estamos viajando por todas as águas, nós temos visto muitos comedores de cachorro. Na Coreia, China, Filipinas, existem muitos comedores de cachorro. Assim, nos Shastras, isso é mencionado. Mesmo os comedores de cachorro, Shwado, Shwa significa cachorro, e Adaha, a pessoa que come. Shwadopi Sadhya Savanaya Kalpate. Se a pessoa é elevada à consciência de Krishna, mesmo que ele seja nascido numa família de comedores de cachorro, ou ele é um comedor de cachorro, é claro, ele não pode permanecer um comedor de cachorro. Depois de se tornar um Vaishnava, ele não permanece um comedor de cachorro. Mas comer cães não é uma desqualificação. Esta é a contribuição específica de Chaitanya Mahaprabhu. Nada é desqualificação para vir para a consciência de Krishna, contanto que a pessoa seja séria para vir para esta plataforma. Shwadopi Sadhya. Srila Jiva Goswami comentou esta linha, Shwadopi Sadhya, que um comedor de cachorro, depois de se tornar um devoto, imediatamente ele se torna um brahmana qualificado. Tanto que ele se torna competente para se tornar um sacerdote no assunto de oferecer sacrifícios. Mas Jiva Goswami diz que mesmo uma pessoa que tenha nascido numa família brahmana, ele tem que esperar a qualificação para realizar sacrifícios. Ele tem que ser iniciado, ele tem que ser avançado em educação, tantas coisas. Mas um comedor de cachorro, se ele aceita a consciência de Krishna imediatamente, sem esperar pelo método reformatório, ele se torna imediatamente competente para agir como sacerdote na realização de sacrifícios. Mas nós não devemos tirar vantagem disso. Realmente, nós devemos nos tornar na plataforma de Brahmana, Brahmana qualificado, qualificação Vaishnava, para que os outros não nos critiquem. Este é o nosso pedido especial. A chance existe para todo mundo. Este caminho da consciência de Krishna está aberto para todo mundo. Isso não interessa. Minha posição é muito precária. Esta manhã, um homem veio para me desafiar. Como é que eu estava convertendo estes Mleshas e Avanas em Vaishnavas? Sim, mas como eu... Isso está no Shastra. Kirata, Runandra, Pulinda Pulkasha, Abhira, Shumba, Yavana, Kasadayaha, Yenecha, Papa, Jad, Upashraya Shrayaha, Shudyanti. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 4, verso 18. Eles se tornam purificados de acordo com o Shastra. Shri Sanatana Goswami dá a direção. Tatha Diksha Vidhanena Dvijatan Jayate Nrinam. Por Diksha Vidhana, pela apropriada iniciação, qualquer pessoa pode obter o estágio de Dvijatam. Assim, nosso método não é contra o Shastra. Ya Shastra Vidhin Utsrija. Se nós abandonamos a direção do Shastra, então nós somos culpados. Se nós nos desviamos das injunções do Shastra, Sadhu Shastra Guru Vakya Tinete Karya Aikya. No Shastra, isto é sancionado. Meu Guru Maharaj, ele também ordenou. Chaitanya Mahaprabhu também ordenou. Quando Chaitanya Mahaprabhu ordenou que Prithivitya Cheyata Nagaradigrama, isso significa que ele queria que por todo o mundo, em toda a cidade, em toda a vila, sua missão fosse propagada. E o que é a sua missão? Sua missão é Yei Krishna Tattvaveta Sei Guru Raya. Esta é a sua missão. Assim, não é que nos países ocidentais uma pessoa não pode se tornar Vaishnava, a pessoa não pode se tornar Guru. Não é isso. Tal tipo de observação não é tolerável do ponto de vista chástrico. Isto é completamente, estritamente do ponto de vista chástrico. Isto é uma glória para nós, que pessoas em outros países, fora da Índia, estão aceitando este culto da consciência de Krishna. Mas pessoas aleijadas, eles desnecessariamente criticam este método. Mas nós não nos importamos com eles. Muito obrigado. Hare Krishna. Fim.